medida provisória desobriga a presença de farmacêuticos em pequenos estabelecimentos. Ciclistas enfrentam dificuldades nas ruas de Ribeirão Preto. A mobilidade urbana também é assunto da entrevista de hoje. Conheça a história de João Tapete, uma figura que se destacou em Ribeirão Preto. Não perca também a dica do Mandando Ver. Começa agora o Lente Aberta. Este ano foi promulgada uma lei que exige o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. Apesar disso, uma medida provisória desobriga a contratação de farmacêuticos em estabelecimentos de pequeno porte. Essa medida está causando polêmica entre os profissionais da área e a população. Isabel, quando vai à farmácia, nunca dispensa a ajuda de um farmacêutico. Eu acho muito importante a presença de um responsável técnico nas farmácias. Pode auxiliar, pode ver como a pessoa está se sentindo, né? Uma dor de garganta, uma dor de cabeça, um problema de estômago, alguma coisa e auxiliar. Ao mesmo tempo que o governo publica uma lei que exige o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, também cria a medida provisória que determina que as farmácias denominadas como micro ou pequenas empresas não necessitam de um responsável técnico formado. A decisão vem causando polêmicas entre os profissionais da área. A discussão se dá porque em 73 foi criada uma lei que dispunha sobre o controle sanitário do comércio de drogas e medicamentos. Foi promulgada uma lei que determina o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. E essas leis estão agora ameaçadas, segundo essa professora e farmacêutica, por causa de uma medida provisória que desobriga a contratação de farmacêuticos em estabelecimentos de pequeno porte. Como é que eu não propicio para a população de uma pequena empresa ou de uma microempresa o atendimento por um profissional farmacêutico que estudou para isso? O que tem? Qual a diferença que existe? A população, então, pode ser atendida por um profissional, né, farmacêutico, e uma outra pode ser atendida por qualquer tipo de profissional? Né? Então, isso é uma grande deficiência, uma grande aberração que essa medida provisória pretendia colocar. Apesar dessa pequena farmácia em Ribeirão Preto se beneficiar com a medida provisória que não a obriga a ter um responsável técnico de farmácia, a proprietária não concorda com a decisão. O profissional farmacêutico está sendo procurado. Então, a maioria dos clientes já vem no estabelecimento procurando pelo profissional. Então, eu não acho essa uma medida legal perante o que o pessoal está propondo. Eu sou a favor de ter o responsável técnico tanto nas micro e pequenas empresas quanto nas grandes. Marise concorda que a decisão do governo não traz problemas só para os farmacêuticos, mas também para a sociedade. Por isso, assinou a petição que vai contra essa medida provisória. Qual é a intenção? Conscientizar as autoridades que vão ter o poder de estudar, né, e de implementar ou não, de votar essa medida provisória, dizer que não é só a classe farmacêutica que tem preocupação com isso, e sim a sociedade também. E nas ruas, o que as pessoas acham da presença do profissional dentro da farmácia? Não pode qualquer um vender um remédio para uma pessoa que não sabe o que tem. Eu acho que tem que ter, sim. É importante ter a presença do farmacêutico para tirar dúvidas da gente quanto à indicação do medicamento, a posologia, né, o modo de usar. Nós temos profissionais que têm toda uma formação para saber o que pode fazer mal, em que condições que pode fazer mal e fazer bem. Portanto, não tem como se justificar farmácias venderem drogas, venderem remédios sem orientação de profissionais qualificados para isso. Sabe aquele remédio que você não usa mais e não sabe o que fazer? A Prefeitura de Ribeirão Preto tem um projeto que recebe doação de medicamentos. Esses remédios passam por uma triagem e os que estão em boas condições são disponibilizados à população gratuitamente. Para receber o medicamento, os interessados devem apresentar a receita médica, documento de identidade e comprovante de residência. O endereço para a doação aparece aí no vídeo. Um assunto que tem gerado várias discussões é a mobilidade urbana. Com o crescimento da frota de carros na cidade, também são notados problemas na malha viária. 300 milhões de reais estão sendo investidos em Ribeirão Preto pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, para a criação de corredores de ônibus na cidade. Esse é o assunto de hoje na nossa entrevista. Nós vamos falar agora com o advogado especialista em trânsito e transporte, Ademar Gomes Padrão Neto.
Ademar, a implantação dos corredores de ônibus em Ribeirão Preto tem gerado muitas discussões. Qual seria o objetivo principal dessa obra e quais são os principais benefícios trazidos por ela? Eu digo que em relação a benefício, no caso do transporte público coletivo, ele é visível, ele é latente, porque hoje nós temos um problema de deslocamento nas cidades por conta do fluxo de veículos que diminuiu em virtude do aumento. Então nós temos aí o número de veículos nas mesmas ruas de sempre e a cidade não consegue dar fluidez para esse tráfego de veículos. Esse tráfego, dentro dele, nós temos os veículos de grande porte, que são os caminhões e ônibus, e no caso do transporte coletivo, o ônibus sofre porque ele, na verdade, divide o mesmo espaço com diversos tipos de veículos que vão no dia a dia e no transcorrer do dia fazer deslocamentos diferenciados. A ideia principal, na verdade, da criação de corredores exclusivos ou preferenciais, que eu acho que vai ser o caso de Ribeirão Preto, seria dar maior fluidez e diminuir o tempo do itinerário daquela pessoa que está sendo transportada. Isso dá realmente um pouco mais de conforto para o usuário do transporte público coletivo, porque ele vai conseguir, dentro do período dele de deslocamento, sofrer um pouco menos, porque o transporte coletivo ele é realmente menos confortável que o veículo individual. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que ele é positivo para o transportado, que é o usuário do serviço do transporte público coletivo. Porém, toda essa dinâmica ela tem que respeitar também uma regra maior que envolve outras questões que seria para os demais transeuntes da via pública, os pedestres, ciclistas, motociclistas e aqueles que usam o tipo de veículo que ainda o que transporta mais pessoas, que é o automóvel. Então, quer dizer, nesse sentido, a melhoria ela existe para o usuário. Porém, para o trânsito como um todo, eu vejo que no caso específico de Ribeirão Preto, nós não vamos ter essa melhoria e a gente trata mais para frente o porquê dessa não possibilidade de melhorar para todos. Você acredita que o centro de Ribeirão tem estrutura para receber esses corredores de ônibus? É justamente esse o ponto. Como eu disse, não tendo, na verdade, a geometria ideal para isso, o layout, o desenho da via pública, ele é ainda de uma cidade antiga e não de uma cidade moderna. A cidade moderna ela está chegando em outros pontos da cidade. Lá sim é possível você planejar e projetar e executar obras viárias para poder receber esse fluxo maior de veículos. No centro, e o centro é a história da cidade, nós não vamos conseguir. Eu acho, inclusive, que o que vai acontecer vai ser o aumento de número de acidentes, atropelamentos, porque a velocidade vai ficar um pouco maior com o corredor do ônibus e o trânsito vai ficar um pouco mais nervoso. Isso não vai trazer, em termos de segurança para o trânsito, uma melhoria. Podemos assistir sim uma melhoria, como eu disse, já em relação ao tempo de deslocamento do itinerário da pessoa que é transportada. Porém, para o trânsito como um todo, eu vejo que não vai, até porque, junto com essa medida, está vindo também a retirada de estacionamentos, de vagas para estacionamento. E não foi, pelo menos eu não conheço, não foi projetado e programado aonde que esses veículos que não vão mais estacionar por conta da faixa de ônibus, aonde que eles vão se alocar. Então, quer dizer, aí a gente chega numa situação de política pública. Aí o agente público e a gestão pública, ela está fazendo essa alteração, mas será que ela está seguindo um plano um pouco maior, conforme determina a legislação que chegou em 2012, que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana? Eu penso que não, isso não foi discutido com a população e não sendo discutido, inclusive, cria aí sim um vício jurídico, porque a legislação atual exige a discussão com o usuário e os demais transeuntes e os demais usuários da via pública. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Carolina. Nós conversamos com o advogado especialista em trânsito e transporte, Ademar Gomes Padrão Neto, sobre a implantação dos corredores de ônibus em Ribeirão Preto. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre mobilidade urbana. O projeto prevê a implantação de 8 quilômetros de ciclovias na cidade. Veja também a nossa dica de filme. As ciclovias em Ribeirão Preto são praticamente inexistentes. De acordo com os próprios ciclistas, elas levam do nada a lugar nenhum. Para mudar esse cenário, um projeto foi criado para ampliar as ciclovias na cidade. O novo traçado das vias para os ciclistas prevê uma logística para que as pessoas tenham um meio de locomoção mais seguro. Tênis, óculos e capacete são acessórios presentes na rotina de Felipe.
que quase todos os dias percorre de bicicleta o trajeto de casa até a universidade. É uma distância de 3,5 km, eu gasto 5 minutos, mesmo que eu gasto de moto ou de carro. Os carros não respeitam a gente, carro, ônibus, caminhão, então a gente está andando, o pessoal fecha bastante. Aqui em Ribeirão a galera não tem o costume de dar seta, então eles atravessam a nossa frente e a gente não percebe, né? Porque se o cara sinaliza ainda você consegue, né, ir freando, diminuindo a velocidade. Em Ribeirão Preto, os veículos tomam conta da cidade. E a bicicleta, que deveria ser uma alternativa para aliviar o trânsito, além de trazer benefícios à saúde e ao meio ambiente, tem pouco ou quase nenhum espaço para circular nas ruas e avenidas da cidade. Com apenas 7,2 quilômetros de ciclovias, Ribeirão fica atrás de cidades menores, como Sorocaba e Jundiaí, que possuem, respectivamente, 106 e 12 quilômetros de ciclovias. E é o pequeno número dessas faixas que impede que a bicicleta seja uma alternativa viável de transporte urbano. É possível se as ciclovias forem mais centralizadas e ligação entre os bairros mais populares, né? Aí seria interessante, porque no caso os trabalhadores também poderiam usar as bicicletas, né? Eu acredito que as bicicletas andarem junto com os carros, embora tenha aquela divisão lá, eu acredito que isso seja perigoso. A ciclovia, do jeito que ela é colocada hoje, ela é completamente insegura. Eu tenho medo. André, professor da USP em Ribeirão, tem o hábito de ir trabalhar todos os dias de bicicleta. Eu estou mantendo uma frequência boa, tá certo? Eu ando da minha casa até onde eu trabalho são 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Os frutos de tantas pedaladas inspiraram André, que em 2013 criou o projeto Ciclovia Entre Rios, que prevê a construção de mais 80 quilômetros de ciclovias. Muito mais do que os 30 previstos no plano de mobilidade da prefeitura. O projeto é um traçado de ciclovias na cidade que interliga os bairros ao centro, formando linhas radiais para a locomoção de bicicleta. Está prevista nesse plano que é a Avenida Tomás Alberto Eitler do aeroporto. Ele aproveita a ciclovia que já existe na Via Norte, passa na Jerônimo Gonçalves, uma outra ciclovia na Caramuru e subindo a Lusitânia. E além do mais, uma ciclovia no canteiro central da Via do Café. O projeto contou com a participação dessa urbanista, que acredita que o principal problema do trânsito na cidade seja a falta de respeito dos motoristas, uma vez que Ribeirão possui geografia ideal para a implantação das vias. Ribeirão Preto possui uma infraestrutura de ampliação de ciclovias, sim, principalmente nos canteiros centrais da cidade. Alguns são bem amplos, os que não são tão amplos seria invadir pouco dentro da malha viária da cidade para que comportasse uma estrutura cicloviária bem grande até. O investimento em ciclovia é um investimento barato, né? Se comparado com os outros modais de transporte urbano. O que eu vejo atualmente é uma falta de educação no trânsito por parte tanto dos ciclistas como de pedestres e de motoristas de veículos automotores, né? De carros, motocicletas, ônibus, caminhões, todos eles. Se a implantação de ciclovia vier em conjunto com uma campanha de conscientização, não vejo contraindicação. Em novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Porém, apenas 1,8% da população brasileira é doadora. A Organização Mundial da Saúde recomenda que de 3 a 5% das pessoas pratiquem esse ato. O doador deve pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Os doadores podem comparecer ao banco de sangue que fica na rua Quintino Bocaiúva, número 895, no bairro Vila Seixas. Outras informações pelo telefone 3610-1515. O sonho de uma criança torna-se uma aventura em família. Essa é a dica de hoje no quadro Mandando Ver com o Erlon Júnior e Josiane Peugeot. The winner of a $30,000 scholarship is Miss Louisiana Erica Schwartz. And the new Miss America is Miss Kansas, Tara Dawn Holland. Olá, o Mandando Ver de hoje tem uma dica de filme que foi aclamado pela crítica americana e com altos números de venda nas bilheterias brasileiras. Pequena Miss Sunshine conta a história de Ollie Hover, uma garotinha desajeitada que foi convidada para participar de um concurso de beleza para pré-adolescentes.
A família Hoover aceita embarcar no desafio para conquistar o sonho da garota e sai numa Kombi velha e cheia de problemas mecânicos para atravessar os Estados Unidos e chegar ao Novo México, onde acontecerá o concurso. Até então, tudo bem, não é mesmo? Errado. Na viagem temos a mãe fumante que não aceita a condição, o pai frustrado, o avô que foi expulso por uma casa de repouso, o irmão que segue um pacto de silêncio e o cunhado, um professor um tanto inusitado. E é uma mistura de acontecimentos trágicos, divertidos, interessantes e também bem complicados que resolvem pegar carona nesta viagem, ou melhor, neste desafio que é chegar ao concurso Miss Sunshine. Brincadeiras e tragédias à parte, a decisão de se juntar a alcançar o objetivo da viagem é unânime. A família toda esquece das suas diferenças. Do something on your own, which is more than most people ever do, and I include myself in that category. Thank you, Dad. O filme foi indicado a 4 Oscars e levou para casa 2 estatuetas. Pequena Miss Sunshine é um drama para você entender o que é o espírito de equipe e uma valiosa lição, a de nunca desistir dos seus sonhos. A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now you're trying, right? Yeah. Well, then you're not a loser. We're gonna have fun tomorrow, right? Yeah. Espero que vocês tenham gostado da dica do Mandando Ver de hoje. E tem mais na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois do intervalo, conheça a história de João Tapete. Uma biblioteca popular itinerante foi criada em Ribeirão Preto por um jovem de 18 anos. Montado em locais estratégicos, o projeto distribui livros recebidos através de doações. Para contribuir com este projeto, os interessados devem entrar em contato com Eduardo Donaire no Facebook pela página Biblioteca Popular Zumbi dos Palmares. Durante 37 anos, João Tapete uniu seu trabalho nas estradas de ferro com a arte do plantio de árvores. Tapete transportava sementes nos vagões da Mogiana e também semeava pelos caminhos onde passava. Século XIX, a todo vapor. A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro trouxe progresso e riqueza para a região de Ribeirão Preto. No passado, por esses trilhos eram transportados vagões cheios de sementes, inspiração que João Tapete transformou em paixão e perdurou durante 37 anos quando trabalhou nos tempos áureos da Mogiana e assim conseguiu cultivar várias histórias. Antônio trabalhou lado a lado com João Tapete e teve a oportunidade de ver tudo que ele plantou. Eu conheci o João há muitos anos, mas ele entrou como ajudante de foguista, depois ele foi a foguista. Depois de foguista foi a maquinista e ele tinha muito contato com esse transporte de grãos. Se você andar nessas ferrovias onde foram erradicadas hoje, Uberaba e Guatapará, o que você vê ali de plantas frutíferas, ali mangueira, jaqueira, amoreira, cajamanga, foi tudo ele que plantou. Segunda filha de João Tapete, que ainda guarda fotos e muitas recordações dos feitos do pai, o trabalho na estrada de ferro transportando sementes foi fundamental para que ele aprendesse a arte do plantio. Era Mogiana na cabeça e no coração. E ele adorava trabalhar. Gostava, quando ele chegava em casa, que às vezes estourava algum saco de milho ou de feijão, assim, ele falava assim, então, mas eu olhei tudo tão direitinho, eu não sei como foi estourar. Mas sabe o que eu fiz? Ajeitei um monte de latinha, trouxe tudo para casa. Ele trazia e semeava no quintal. Nós tínhamos um tanto de milho no quintal, você ficava bobo.
fez uma plantação de amora uma estaçãozinha de mato, eles chamam estação de mato, que fica entre Ituverava e Aramina. A estação chamava Japué. Ele fez uma plantação lá simplesmente de umas 40 amoreiras. Ali era a festa da passarada, né? Na época que floria aquilo lá, era a coisa mais linda do mundo. O que João fazia nas ferrovias também aplicava na própria casa. Mesmo após um longo dia de trabalho, ele ainda encontrava tempo para criar técnicas de adubo natural para as plantações. Sempre caía das paineiras aquelas folhas secas já. Aí aquelas folhas ele põe em cima de 2, 3 tijolos, fazia que nem um andaimezinho assim, e pegava as folhas todo dia do quintal, todo dia que ele estava em casa, e punha em cima daquilo lá, e deixava ficar bem sequinha. Quando secava de tudo, ele tirava a haste e fazia assim, ó. Era o adubo que ele punha nos pés de tomate, na mexeriqueira, na goiabeira, ele punha tudo ali. O dom de tapete com as plantas era reconhecido também pelos vizinhos. Essa popularidade lhe rendeu até nome de rua em Ribeirão Preto. E ele era considerado mão boa para plantar, então os vizinhos chamavam. Em certas estações que tinha terra perto, ele fazia questão de jogar semente de girassol, para nascer o girassol para alimentar os pássaros. Ele jogava semente de erva doce. E ele gostava. Quando ele passava de novo, que via que estava crescendo, ele falava, assim se cuida da natureza. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.